Enquanto vocês respondem, deixa eu ver aqui. A professora Natiele. Professora Natiele, você está presente? Natiele. Deixa eu ver qual que é teu... O Grazi, somos turma F novamente? Isso, turma... desculpa, turma F. Abre. Turma F, tá? Natiele. Oi! Você entrou... É importante vocês entrarem com @escola, e você acha que não entrou com @escola. Se você puder sair e entrar novamente. Então tá, porque tá até bom? eu me localizar aqui... Tá bom. Tá. Tranquila. Nath, 3, mais ou menos, desse modelinho. Porque daí você vai entrar nesse formulário e você não vai conseguir responder, que é só com @escola esse formulário também. Tá. Então tá bom. Deixa eu voltar lá. Eu não consegui achar o nosso aqui. Ele tá com o IP na frente? Oi? É isso. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui a... Quem que colocou? Deixa eu ver quem que escreveu lá no chat. Vândia, esse horário mesmo, às 18h10 que você está inscrita. Você é da turma das 18h10. Obrigada, prof. Tá bom. Boa noite. É que me falaram às 19h, então desculpa o atraso. Não, tranquilo. Terceira jornada, tá? Estamos na terceira jornada. Falaram a turma, eu já esqueci. Nós somos a turma... Turma F. Tá, F. Aí, quando vocês forem terminando, faz um joinha ali para eu saber quem já terminou, tá bom? Então, enquanto vocês vão terminando, eu vou seguindo aqui já. Deixa eu ver.
Então, pessoal, eu vou dando continuidade aqui na nossa reunião. Acho que vocês já estão finalizando, né? Alguns já terminaram. Então, aqui, quando nós iremos nos encontrar? Então, os nossos encontros vai ser semanal, via Google Meet, sempre nas terças-feiras, às 18h10 até às 19h50. Esse é o horário do nosso grupo de estudos. E como vamos nos comunicar? Então, no Classroom, né, da nossa turma, será o principal canal para a nossa comunicação. Você também poderá entrar em contato direto comigo, né, no meu e-mail aqui do @escola, graziele.zene@escola.pr.gov.br, ou pelo meu número aqui de celular. Aí, assim, deixa eu parar aqui minha apresentação e colocar... eu acho o WhatsApp, ele é mais rápido, né? Então, toda hora a gente está com o celular, se às vezes vocês querem perguntar alguma coisa ou avisar que às vezes não vai assistir a aula, né? Alguma coisa que aconteceu, eu acho mais rápido do que pelo e-mail ou pelo Class. Então, aí nós temos um grupo de WhatsApp, que eu quero colocar aqui. Não sei se vocês já entraram lá no... Se vocês já entraram lá no Class, então aqui é nossa turma no Class. Vocês estão visualizando aí, né? Então, aqui é o nosso mural. No nosso mural tem aqui o fórum de apresentação, que eu coloquei hoje aqui para vocês se apresentarem, né? Aqui nós temos... Então, no Class, né? Toda semana eu vou postar aqui para vocês, né? A pauta da nossa reunião da semana, a data do nosso encontro, o horário, o link do Meet, tá? Depois eu vou baixar o link da gravação, né? Que essa reunião está sendo gravada. Quem perdeu, né? Se quiser assistir, ou quem, né, assistiu, quer assistir novamente, né? Alguma orientação, eu vou deixar aqui disponibilizado depois o link da gravação. Aqui é o link desses slides que eu estou passando, então toda semana eu vou postar isso daqui para vocês, tá? Semanalmente. Aí, se você for descendo, aqui embaixo, ó, aqui tem o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Então, né, o grupo da turma de vocês. Se vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa, fica mais rápido a comunicação pelo WhatsApp, eu acho, do que pelo e-mail ou aqui pelo Class. Tá ok? Então, todos já entraram lá no Class, na nossa turma aqui? Oi, José Carlos, gostaria de falar alguma coisa? Não? Todos entraram lá, viram? Daí, se vocês quiserem, né, não é obrigado a entrar lá no grupo do WhatsApp, mas eu acho mais rápido, né, para eu responder vocês. Tá? Então, aqui é nossa sala de aula ali. Agora, voltar para a minha apresentação. Agora, aqui é o nosso cronograma do trimestre. Então, essa terceira jornada, nós iniciamos a primeira semana... Opa, deixa eu colocar, né? Primeira semana aqui, né? Semana do dia 11 ao dia 15, com a semana do acolhimento, que eu estou agora passando nessas orientações para vocês. Depois teremos nas próximas reuniões, né, roteiro de formação. Aí, aqui no final de outubro, teremos o compartilhamento. Novamente, voltamos aqui em novembro para roteiros de formação e depois o compartilhamento. Tá? Aqui em verde, que no caso dia 17 de novembro, o prazo de entrega do plano de ação, e dia 24 de novembro,
o prazo de entrega da implementação. Então, eu não sei se vocês fizeram lá em outros temas. Então, a maioria, né, dos trabalhos aqui do grupo de estudo são duas atividades avaliativas, que é o plano de ação e a implementação. Tá? Então, novamente, nós teremos, né, nas 3 jornadas, quem me acompanhou desde a primeira jornada, lá o Luiz, né, e a Patrícia, nós tivemos, né, todas essas atividades aqui. Então, vocês vão elaborar um plano de ação no componente curricular de vocês e vão entregar até dia 17 de novembro e depois vocês vão implementar em sala de aula esse plano de ação e vão entregar via Classroom até dia 24 de novembro. Então, aqui o cronograma da nossa jornada, nossa terceira jornada. Então, teremos 3 encontros. 3 encontros. Primeira reunião hoje, reunião de acolhimento. A segunda reunião, o perfil do professor da educação profissional e o planejamento a partir do RCO mais aulas. Terceira reunião, os princípios da prática docente na educação profissional. A quarta reunião, mediação da aprendizagem. Depois, na sequência, relação entre teoria e prática, interdisciplinaridade, aprendizagem significativa, aproximação com o mundo do trabalho, contextualização, incentivo ao pensamento crítico e criativo, avaliação e suas dimensões, e depois os próximos a definir. E daí aqui nós já começamos, né, nessas últimas reuniões, já começamos com as apresentações das implementações de vocês. O Classroom, eu já mostrei para vocês, né, então é a nossa sala de aula. Lá você encontra o link que eu já mostrei, né, o link das reuniões semanais, o acesso à gravação da nossa reunião, o materiais, estudos, né, assim como esses slides que semanalmente eu vou estar trazendo para vocês, as atividades avaliativas, fórum de dúvidas e avisos gerais. Aqui, formação continuada no grupo de estudos. Então, a formação continuada é importante para a ampliação de conhecimentos, recursos e metodologias no âmbito escolar, aprimorando a prática docente e contribuindo para a aprendizagem significativa dos estudantes. As premissas da nossa formação e a todas as informações necessárias para um bom aproveitamento da jornada está no manual do cursista, e seria interessante se vocês fizessem a leitura desse manual do cursista. Eu vou passar esse videozinho aqui para vocês. Ele como se fosse um resuminho desse manual, ele fala um pouquinho da importância do manual. Using Powtoon. Alguém de vocês leu o manual, teve acesso a esse manual do cursista? Então é importante lá vocês lerem que tem todas as que vocês precisam saber aqui sobre o nosso grupo de estudos.
com relação à frequência e certificação, para ser considerado concluinte, então o cursista ele precisa ter 75% de participação nas reuniões, com câmera aberta e ter realizado todas as atividades propostas no Classroom, com média mínima de 70 pontos. Então, são essas duas atividades que vocês precisam fazer, né? Então, eu já tive cursistas que assistiu tudo, e no final não entregou, né, essas duas atividades, aí não ganha a certificação. Então, para vocês terem essa certificação, vocês precisam participar com frequência de 75%, tá? E ter feito as duas, entregue na data, né, as duas atividades. Plano de ação até dia 17 de novembro, e a implementação até dia 24 de novembro, tá? A certificação que vocês ganham é de 40 horas distribuídas em encontros síncronos e atividades assíncronas de estudos dirigidos, leituras de material de aprofundamento, planejamento e implementação de atividades. Avaliação da jornada. Então, ao longo dos encontros, gostaria de falar, José Carlos? Sim, eu. Natália. Onde que a gente tem acesso a esse certificado? Porque eu fiz a última jornada. O certificado, vocês, se não me engano, é pelo núcleo. Leandro, você sabe? Me ajuda aí. Vocês podem tirar pelo portal Dia a Pelo Dia. portal, né? Ele tem ali certificados. Só me dá um minutinho, já acho o link aqui, já posto aqui no chat. Isso, posta lá no chat. Obrigada. Eu não lembrava que se era pelo portal, qual que era o site certinho. Mas é isso mesmo. Obrigada, Leandro. Eu nunca tirei nenhum, tem que pegar. Eu não peguei os meus ano passado. Inclusive das outras participações. Fui num evento, né? Ou fui numa outra formação, que porventura vocês tenham participado, também possivelmente tenham lá. Todos, né? Equipe multidisciplinar, às vezes. Que vocês eu entrei e imprimi tudo que eu tinha, mas do ano passado eu não imprimi o meu também. Mas esse do formadores, ele vai direto para o sistema, não vai? Sim. Esse não tem necessidade de imprimir daí, né? Ele já é só se alguém quiser apresentar como horas complementares, às vezes em alguma outra. Mas para o Estado é direto, isso mesmo. Então, aqui... Será mas que alguém... dá para apresentar na faculdade? Agora que eu me toquei disso. Eu acredito que como horas complementares, que tem aquelas horas, eu acredito que sim. Pois é, vou pegar e vou mandar para ver. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vândia? Não? Prof, eu escrevi ali para a prof a dúvida que eu vou passar por uma cirurgia no dia 20/11. Essa apresentação será feita online ou eu entregar? Porque daí eu consigo entregar. Então, você tem que implementar, então, antes do dia... Com certeza você vai conseguir implementar antes do dia 20/11, né? Tá. Então, daí você já né, seria interessante você implementar logo. Tá. E fazer ali já a atividade, entregar, né? Na verdade, você pode entregar depois, porque durante que você está a cirurgia, né? Durante que você está se recuperando da cirurgia, né? Você pode estar entregando. Mas você tem que implementar antes, porque se você não volta para a sala de aula, porque você não sabe quantos dias seu médico vai te dar, né? Vai que você não volta para a sala de aula, aí você não vai poder implementar depois. Assim, não vai dar tudo certo, é só mesmo esses primeiros dias que eu não vou poder, tá bom? Mas aí eu faço antes. Certo. Obrigada. De nada. Outra coisa, pessoal, que eu quero frisar aqui para vocês. Então, como eu falei para vocês, frequência, vocês têm que ter 75% de frequência. Faltou uma reunião, são 2 faltas, né? E se vocês estão de atestado médico, está com atestado médico lá, não foi trabalhar, mas atestado médico não justifica a falta aqui no grupo de estudo, tá? Na verdade, nada justifica a falta no grupo de estudos, por ser online. O que justifica, às vezes, alguma convocação da ACL, do núcleo, que daí vocês apresentam, e daí isso sim justifica a falta de vocês, tá? Às vezes você não tá bem aquele dia, né?
tá com atestado, não tá bem, né? Comenta, manda mensagem no WhatsApp, professora, não estou bem, né? Vou ficar, às vezes, aqui com a câmera desligada, porque não estou me sentindo bem, mas estou escutando, né? Não vou estar participando, mas estou aqui, está logado no nosso grupo de estudos, certo? Eu tenho uma dúvida dessa questão da câmera. Não precisa ficar o tempo todo, né, com ela. Então, se você Integral. ler lá no manual do cursista, tem que ficar pelo menos 1h15. Dá 1h40, 1h15. Com a Porque câmera sempre ligada. tem gente passando para lá, tem coisa para cá. Eu tive que deixar fechado até agora, meu marido estava saindo, então assim, não tem como. Mas é isso, é mais a questão da empatia, né? É melhor você estar falando igual eu estou falando aqui com vocês, com a câmera ligada, eu vendo a expressão de vocês, do que eu falar por um monte de letrinhas, né? Que fica quando vocês estão com a câmera desligada, né? Então, Normalmente eu abro quando eu vou falar, mas às vezes eu entro do PC e o PC não tem câmera. Não, tranquilo. Então, aqui a avaliação da jornada. Então, ao longo dos encontros, vocês terão contato com os elementos necessários para realizar as atividades avaliativas. Então, teremos 2 atividades avaliativas ao longo da jornada. Uma das atividades que eu já falei, né, para vocês, que é o nosso plano de ação, entrega dia 17/11, no valor de 40 pontos. E a outra é a implementação, com entrega, né, na outra semana, no dia 24/11, com valor de 60 pontos. Tá? Onde que vocês encontram essa atividade? Agora eu vou aqui para o Class para mostrar para vocês. Então, lá na turma do Class, que eu já mostrei aqui para vocês o mural, tá? Nosso mural, lembrem lá que para entrar no grupo do WhatsApp, quem quiser entrar, aqui as nossas reuniões semanais, que eu sempre vou estar postando aqui no mural, e vocês vêm aqui em atividades. Clicando aqui em atividade, já está lá as 2 atividades avaliativas. Aqui. Aqui é o plano de ação e aqui o relato de implementação. Então, aqui o plano de ação. Você clicando aqui em cima do plano de ação, ele vai abrir todas as instruções, tá? Vai ter o link de um formulário de avaliação, que não está, acho que, liberado ainda para vocês. As orientações, as rubricas. O que que essas rubricas? São todos os itens que vão ser avaliados, para vocês saberem o que vocês estão sendo avaliados. Digamos que vale 40 pontos, você tira 30 pontos. Então, ali nessas rubricas, você vai ver o que faltou, né, o que você deixou, às vezes, de entregar, que foi descontado essa nota. E aqui, vocês entrando, ó, já tem um modelo. Então, vocês vão abrir, isso aqui é um Google Apresentações, quem é a primeira vez. Você já está nomeado com o nome de vocês entrando, vocês já conseguem editar, tá? Então, é só vocês editarem em cima desse modelo. Ó, plano de ação, curso, integrante, você já digita lá seu nome, né? Contexto da escola, então aqui tem o que é esse contexto escolar, você vai editar aqui em cima, o curso técnico que você atua, o componente curricular do seu plano de ação, a série, aqui os objetivos de aprendizagem, conteúdo da aula, metodologia, recursos pedagógicos e ou tecnológicos, encaminhamentos pedagógicos, estratégias pedagógicas e gestão de sala de aula, estratégias avaliativas, resultados de aprendizagens esperados, e só. Então, vocês já conseguem editar em cima desse documento. Vocês editando, ele já vai salvando e fica o nome de vocês. Vocês terminando, aí vocês vão entregar esse documento, que daí vai aparecer aqui para mim, deixa eu fechar aqui, aí, ó, vocês entregando vai aparecer, né, lá, por exemplo, lá o Luiz entregou, vai aparecer aqui número 1, né, e vai descontando daqui, e eu entrando aqui, vai aparecer lá o trabalho que o Luiz entregou, tá? Então, esse é o plano de ação.
Aí o relato de implementação é a mesma coisa, pessoal. Vocês clicam aqui em cima, depois que vocês fizeram o plano de ação, vocês vão aplicar esse plano de ação em sala de aula e depois vocês vão relatar. Então, aqui, mesma coisa, tem todo o formulário de autoavaliação, que vai ser liberado para vocês depois, as orientações, as rubricas, tudo que vai ser avaliado aí no trabalho de vocês. Vocês clicando aqui, vocês já abrem direto o Google Apresentações, que já está nomeado, já tem uma cópia para cada um de vocês, e vocês só editam em cima desse modelo aqui, ó. Coloca o nome de vocês, nome do formador, nome do colégio, sério, o curso, o componente curricular, os objetivos, conteúdos, estratégias, aí a descrição da implementação, como que foi essa implementação, vocês vão descrever. Aqui as evidências e depoimentos, as evidências podem trazer fotos, vídeos, áudio, ou o próprio o caderno, os alunos tiram foto do caderno, ou de algum comentário, né, que os alunos podem escrever, né, sobre a aula de vocês. Aqui o feedback de observação, resultados alcançados e reflexão final, e aqui a autoavaliação. Com relação a essas duas atividades avaliativas, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Prof, no meu caso, que é prática, bastante aula prática que eu tenho, né? Então, eu posso descrever normalmente. Como foi a aula? Isso. No relato, sim. Tá. Eu tenho uma dúvida, como que é a questão da implementação lá na frente, se ela também é focada em algum ponto já específico pré-determinado, porque eu fiz esse último que era de design thinking, então, daí tudo estava muito amarrado, né, daí foi um pouco difícil para poder conseguir organizar. Tá. Nas outras jornadas, na primeira e na segunda, foi aplicar uma metodologia ativa. Você escolhe uma metodologia ativa, de preferência, né, ou uma técnica de gestão de sala de aula, e você aplica em sala de aula. E daí depois você descreve, né, como foi essa aula, relatando, né, como foi a aula, a utilização dessa metodologia, como que foi, né, o que os alunos acharam, como foi essa aula. Entendi. Então dessa vez, essa daqui, a gente pode testar alguma coisa diferenciada daí para implementar. Isso. Não já é pré-determinado, então. Não, igual na jornada, na segunda jornada, nós trabalhamos com, nós teve uma reunião sobre design thinking, teve sobre RPG, sobre as outras, mediação de conflitos, escape room. Então são todas metodologias ativas que a gente trazia em cada aula, cada reunião nossa aqui. Eu era trazido uma dessas metodologias, e os cursistas, eles escolheram uma dessas, mas não necessariamente poderia ser outras, né? Rotação por estações, que não foi trazido, a própria sala de aula invertida. Então, é a utilização de uma metodologia ativa. Agora, na terceira jornada, acredito que também seja uma utilização de uma metodologia ativa ou uma técnica de gestão de sala de aula que você vai aplicar, né? Você vai escolher um componente, ou o teu componente curricular, o conteúdo que você vai trabalhar, né? Um conteúdo que você quer trabalhar, que você acha que sente mais dificuldade, que os alunos, né, têm mais dificuldade em aprender. Aí você vai utilizar, né, escolher uma metodologia ativa e vai aplicar esse conteúdo utilizando essa metodologia ativa, e depois você vai descrever como foi esse relato dessa implementação sua. Beleza, obrigada. Mas alguém tem alguma dúvida? E não, só uma coisa, não é quem é coordenadora, quem não está em sala de aula, não é observação de sala de aula, tá? Vocês têm que implementar, tem que dar uma aula utilizando essa metodologia ativa, que eu tive umas cursistas nessa segunda jornada, que uma acho que era diretora, a outra era coordenadora, e acharam que poderia fazer só observação
de sala de aula. Não é só relatar a observação de sala de aula, é implementar, tá? Mais alguém tem alguma dúvida, Jaqueline? No nosso anterior tinha uma pessoa do próprio núcleo, ela foi fazer a parceria na escola para poder fazer a implementação. Foi bem engraçado, foi bem interessante. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, nessa jornada, a gente não vai ter nenhuma metodologia ativa? A gente não vai ver nenhuma? Então, pelo que eu vi ali o roteiro, não, né? Que pena. Vamos ver, né? Talvez eles mudem, porque isso aí não é fixo, né? Eles podem ser É porque eu até estava respondendo o formulário ali, coloquei várias que eu não sei o que é. Porque na primeira jornada, a gente trabalhou com algumas metodologias ativas e algumas técnicas de gestão de sala de aula. Na segunda, então, toda a aula vinha uma metodologia ativa, como eu falei, né? O Design Thinking, RPG, Escape Room, mediação de conflito e técnicas de gestão de sala de aula, né? E agora, nessa jornada, já tem ali, vocês viram, né? Já pré-estabelecido veio o que é, mas talvez eles mudem ou sempre tragam alguma coisa junto. Tá. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Senão, eu vou só mostrar aqui para vocês essa questão das rubricas. Eu vou abrir aqui para vocês. Essas aqui são as rubricas da implementação. Vamos ver lá. Então, o que vai ser avaliado com relação à apresentação de vocês? Então, lá nas últimas reuniões, vocês vão apresentar esse relato oralmente aqui no nosso grupo de estudos. Quem não apresentar, ele perde um ponto, que vale um ponto, ou 10 pontos, né, essa apresentação. Aí a descrição, né, as evidências, se atendeu, né, se trouxe bastante evidência, que tem às vezes cursos que traz só uma fotinha lá, e às vezes nem dá para ver direito, né, então não é considerado, né, são poucas evidências ali. A questão dos resultados, né, se atendeu, se escreveu bem ali os resultados, né, a integração e coerência com o grupo de estudos e a autoavaliação. Então, totalizando aí, cada um é 10 pontos, totalizando 60 pontos. Tá? Então, essas são as rubricas da implementação. E aqui nós temos as rubricas, deixa eu achar. O plano de ação. A organização e a entrega. Então, é um item, um critério a ser avaliado. Itens estratégicos do plano de ação. Itens metodológicos e encaminhamento. E avaliação do grupo. Tá? Então, essas são as rubricas aqui do plano de ação. Deixa eu voltar agora à minha apresentação anterior. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar, alguma dúvida? Agora aqui, então, o plano de ação. Então, o plano de ação visa a organização e o planejamento da sua implementação e será construído colaborativamente durante as reuniões, porém, sua entrega será individual e deve ocorrer até dia 17/11. Confira aqui as orientações para o plano de ação. Fará parte dessa atividade uma avaliação do trabalho colaborativo em grupo. Então, isso daqui nós não tivemos nas jornadas passadas. Essa avaliação do trabalho colaborativo dos grupos. Tá? Então, no total aí esse plano de ação de 40 pontos, 4 pontos. Né? Então, esses slides, como eu falei, está lá no mural do CLES, vocês podem acessar ele, então daí tem todas aqui, igual... Aqui vocês clicando, tem todas as orientações do plano de ação, então vocês têm acesso a todo esse material lá no Classroom. Então, como eu falei aqui, né, o plano de ação vocês podem estar elaborando durante essas nossas reuniões, né, esses 13 encontros nossos, nessas atividades em grupos, em coletivo, só que cada um vai entregar o seu. Pode ser igual, porque vocês fizeram no coletivo,
Mas, assim, por exemplo, vocês vão conseguir entregar igual e fazer em grupo se vocês forem da mesma área, né? E se vocês forem aplicar esse mesmo conteúdo, fazer a implementação do mesmo conteúdo, porque o plano de ação precisa ser o plano do conteúdo que vocês vão estar implementando, certo? Porque, por exemplo, lá, 2 professoras ali da área da, sei lá, da agricultura, ali do colégio agrícola, só que uma dá aula lá de, sei lá, de, quem que é do agrícola? Prática de campo. Isso, prática de campo, e a outra disciplina diferente ali. Uma disciplina de pecuária, por exemplo, sei lá. Corte de carne. Isso, daí não tem como vocês fazerem um plano de ação lá sobre vegetal e o outro não dá aula, vai dar aula de carnes lá e vai implementar, não tem como, né? Então, vocês têm que ir um consenso ali. Prof, que nem no meu caso, que a saúde, eu vi que só eu que sou de prótese, né? Como é que eu vou fazer? Não tem problema não, porque assim, na jornada passada, o pessoal que estava na segunda jornada, a gente viu que cada reunião a gente trazia uma metodologia ativa e fazia o trabalho voltado àquela metodologia, então a gente não foi elaborando os planos de ação em cima. Você pode, durante as reuniões, nossa, gostei dessa metodologia, quero aplicar essa metodologia ativa na minha sala de aula. Então, você ali mesmo na reunião, já às vezes aproveita o tempo já para ir pensando e elaborando. Ah, então tá. Não tem, a gente tenta deixar vocês meio que semelhantes, assim, né, as áreas semelhantes, para vocês conseguirem, né, fazer o trabalho que fique mais fácil para vocês. Por um ano eu quero ir para a segurança do trabalho, sabe? Então, eu estou me preparando para isso, então eu tenho que abranger bem a área, né? Mas é interessante, porque sempre ficava um grupo ficava de áreas bem distintas, e eles sempre achavam um conteúdo comum para todos e conseguiam aplicar esse conteúdo em todas as áreas, assim, ficou bem legal, assim, o trabalho. Obrigada. Mas não necessariamente que vocês vão estar montando esse plano de ação durante as nossas reuniões, porque, como vocês viram lá, são 13 encontros, então, no caso, vocês têm 26 horas aqui síncrona comigo aqui, né, na reunião, como se fosse presencial. Mas vocês ganham um certificado de 40 horas. Então, você ganha um certificado de uma quantidade de uma hora maior, que seria essas horas complementares que vocês têm de estudo, né, de estar aqui logado, né, de estar estudando, estar elaborando tanto plano de ação, implementação, estar implementando também. Tá? Então, por isso que o certificado de uma carga horária maior, né, do que tá bom? Então tá, obrigada. Grazi. Oi. Da jornada 2, ainda a certificação não saiu, né? Eu acredito que, acho que não ainda, né? Não, eu consultei agora ali, mas deu tudo certo da gente, né? Deu tudo certo, E é que daí eu acabei não olhando depois as notas, porque daí foi um atropelo, né? Daí a gente ia ter que fazer inscrição novamente e acabei não olhando lá. Beleza, obrigado. Tá. Natália, eu vi que você colocou ali, eu vou perguntar para minha tutora, tá? Vou até anotar aqui, já anotei, mas deixa eu só complementar na minha anotação aqui. Tá. Mas eu acredito que possa ser em outra turma, desde que você use alguma metodologia ativa, mas vamos ver. O Leandro colocou lá até, eu deixo até entrar aqui para eu ter já esse link para eu pegar os meus. Então, vamos continuar aqui. Então, a implementação. A implementação ela é individual, em sala de aula, e o seu relato é obrigatório. Você terá até dia 24/11 para desenvolver sua implementação, bem como escrever o seu relato e entregá-lo. Fará parte dessa atividade uma autoavaliação. Então, vai ser um formulário de autoavaliação. Tá? Importante instrumento para refletir sobre sua participação no grupo de estudo e de composição da nota do relato de implementação. Aí aqui vocês conferem todas as informações sobre o relato de implementação, né, clicando aqui. E também tem um valor de 60 pontos
de acordo com as rubricas lá que eu mostrei para vocês. Agora, vou postar aqui para vocês esse Contribua Conosco, esse formulário para vocês preencherem. Só um minutinho. Vou postar aqui, vocês vão entrar e vão preencher isso aqui, tá? Grazi, só para lembrar, aquele último lá a gente só põe e não faz parte do roteiro, né? Isso, não faz parte do roteiro. Só quem tem o RCO+, que acho que é o pessoal de administração, não sei, administração, desenvolvimento, acho que tem o RCO+, aí pode marcar outra opção ali. Prof, qual que é a nossa semana que marca lá? Semana do dia 11 ao dia 15. Tá, obrigada. Oi, Grazi. Oi. Tudo bem? Eu não estava conseguindo conexão. Eu cheguei agora. Consegui conectar agora. Aí eu estou por fora. Então, agora eu peço, prof, para você entrar nesse link e fazer a contribuição nesse formulário. Isso. No formulário? Nesse formulário. Uhum. Tá. Qual turma que é? Vocês criaram? É a turma F, nós somos a turma F. F. Criou um grupo de WhatsApp ou não? Isso, já. Nós, na verdade, lá no mural do Classroom, não sei se a professora entrou lá no Class. Não, eu não estava conseguindo conexão nenhuma. Mas lá no mural do Classroom, deixa eu colocar aqui para a professora ver. Olha, aqui é o nosso, o Classroom da nossa turma, ó, a turma F aqui, tá? Aí aqui, se você descer, você vai descendo, aqui você está em um mural.
desce, desce lá para baixo, aqui, ó. Nessa postagem minha aqui, tem esse link aqui, que você entrando aqui, você entra no grupo do WhatsApp. E como eu falei, é mais rápido a comunicação nossa pelo WhatsApp do que aqui pelo Class ou pelo e-mail. É, mais rápido. Tá? Então tá, daí eu vou entrar e vou fazer a avaliação. Foi essa atividade que você deu hoje? Isso, na verdade agora é o formulário, né? E na verdade eu passei todas as informações sobre a frequência, sobre as duas atividades avaliativas, né? Então vocês têm que ter 75% de frequência. Sim. Atestado não justifica, tá? Então tá atestado, acha que não precisa entrar porque tá atestado, não justifica, então é importante que vocês estejam logados, né? Entrem na reunião, pode me avisar, estou atestado, não estou bem, né? Ou quando vocês não podem poder participar. E daí as duas atividades de conclusão avaliativas para concluir, né? Então vocês têm que ter 75% de presença e fazer as duas atividades, né? Tanto o plano de ação quanto o relato de implementação, implementar em sala de aula esse plano de ação, e depois estar entregando essas duas atividades. Postar. Obrigada, desculpa o atraso. Imagina. Então, vou dar mais uns minutinhos aí para vocês terminarem, tá? Responder aí o formulário. Terminaram, pessoal? Só então, enquanto acho que alguns estão terminando, só no início da nossa reunião de hoje, eu pedi para alguns professores, os professores que já estavam presentes, eu fui perguntando qual era a área de atuação, em qual curso técnico eles atuavam. Aí acho que a professora Vândia, Natiele e Elaine entraram depois. Eu gostaria que, se as professoras puderem falar um pouquinho em qual curso que vocês são, em qual curso que vocês atuam. Pode começar pela Vândia? Pode falar, Vândia. Boa noite, colegas. Então, eu atuo no Colégio Cristóvão Colombo, em Jardim Alegre, no curso técnico de estética. A minha formação, eu sou fisioterapeuta, também estou terminando a graduação em estética e sou especialista em estética dermatofuncional. Legal. Nossa, nessa terceira jornada, pelo menos esse grupo aqui está bem distinto, são cursos técnicos que nunca entraram aqui, porque os meus básicos, né, o Luiz, o pessoal de agronomia, agropecuária, lá do Colégio Agrícola, o pessoal de enfermagem, era em peso, e daí depois tinha alguns distintos, mas vestuário, acho que é a segunda vez que eu pego prótese dentária, a primeira vez,
desenvolvimento do sistema, como tem a disciplina, né, o grupo de estudo próprio deles. É a primeira vez que eu tenho uma de desenvolvimento do sistema. E acho que é a operação de máquinas, nem sabia que tinha, o professor da José também, né, de operação de máquina também, primeira vez, estética também, primeira vez que está aqui no meu grupo. Está bem diversificado, né, Bem diversificado, porque antes eu tinha um grupo bem pesado do pessoal do Colégio Agrícola e de enfermagem, agora está bem diversificado. Viu, Grazi? Oi. Mas vai vir bem a calhar, porque tem um dos encontros que vai falar de interdisciplinaridade ali. É verdade. Vai encaixando todo mundo, ideias novas vão surgir, isso é bom demais. Você falou, Grazi, que sua irmã fez curso? Oi? A sua irmã faz o curso de prótese? Não, tem uma professora aqui que é de prótese. Não, eu disse a primeira vez. Você quer? Primeira vez que eu pego alguém de prótese aqui. Mas aqui em Ponta Grossa nós temos esse curso de prótese dentária. Eu dou aula aqui no Instituto? No Instituto. Você é de Ponta Grossa? É que eu entendi que tinha uma irmã, que você tinha uma irmã que fazia esse curso, sabe? Não. E aí, então tá. Agora a professora Natiele está presente? Ou a professora Elaine, se quiser falar um pouquinho? De qual área vocês atuam? Em qual área vocês atuam? Oi. Oi. Eu sou professora de formação de docentes de Três Barras do Paraná. Estou anotando aqui para tentar deixar vocês, tentando ver como que eu vou encaixar vocês no carinho. Ou vamos fazer aleatório os grupos. Tá. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Agora a professora Elaine. Boa noite, cheguei atrasada, não estava conseguindo conexão. Aqui onde eu estou em sala, estou na hora de atividade, é bem difícil de pegar. Eu sou enfermeira há 30 anos só, eu atuo há 20 anos como enfermeira na educação e... O que mais? Qual cidade? Campo Mourão. Campo Mourão. E eu estou de licença, eu sou enfermeira de um hemonúcleo de Campo Mourão também, e já trabalhei em várias instituições aqui, hospital, né, suporte básico e tudo. Já dei aula em várias disciplinas dentro da enfermagem, estágio, já coordenei curso, e atualmente eu estou com um grupo de estágio e na coordenação, junto à coordenação daí também. Tá? Mas essa eu acho que vai ser a dificuldade para implementar, porque eu tenho grupo de estágio, não sei se vai dar para implementar, dependendo das propostas que forem feitas, eu não tenho sala de aula atualmente. Mas eu tive várias, a Patrícia, cadê a Patrícia? A Patrícia também, né, Patrícia? Cadê a Patrícia? Então, daí, para implementar, eu vou ter que implementar com o grupo, que o meu grupo de estágio são 4 alunos. Aí fazer a implementação com eles, né? A Patrícia também, enfermeira Patrícia também, você não tá, ela tá desde a primeira jornada comigo, a Patrícia. Patrícia e a Cláudia conseguiu ir para outra turma, das 19, a Patrícia vai mudar, né, Patrícia? Então, você também não está em sala de aula, né? Não, meu é só, eu dou aula só para estágio, né? Curso técnico, eu só pego estágio. Fale para a prof, conte para a prof da experiência, como que você implementou para dar umas dicas para ela. Eu fiz mesmo relacionada ao tema nosso mesmo trabalhado no dia a dia. A minha primeira implementação do primeiro módulo, eu fiz uma dinâmica com eles, que era primeiro período, né? Que no caso era a introdução da enfermagem. Eu fiz um relato sobre a higienização das mãos. Foi bem legal, com tinta guaxa, né? Bem legal, porque aí ia vender os olhos deles, pedir para eles fazerem a lavagem, depois da aula prática, né? Na teórica, a aula prática, e depois a gente realizou o passo a passo. Para ver se eles tinham aprendido mesmo, se estava fazendo da forma correta, né? Para tirar toda aquela sujidade das mãos. Eles amaram. E a segunda implementação, eu fiz sobre o acolhimento que a gente teve aqui no nosso colégio, né, quando a gente foi iniciar agora, sobre essa questão de acolher o aluno, né, da gente estar trabalhando de uma forma diferenciada agora.
A gente fez sobre o acolhimento, acolhimento e sobre a harmonização. Geralmente, né, a professora já conhece a gente desde o primeiro, eu sempre faço com uma professora minha também, que é só de estágio. A gente pega 40 horas só em estágio. Geralmente a gente faz juntas. Só que a gente troca algumas coisinhas. Igual, por exemplo, ela fez uma dinâmica agora desse do acolhimento, eu fiz de uma outra forma. Mas é tudo a mesma coisa. Eu participei do segundo também, né? Do primeiro não o seu rostinho não é estranho. Daí no segundo eu fiz acolhimento também do pessoal, porque é nosso semestral. Aí eu fiz o acolhimento do pessoal, esclarecimento da parte de enfermagem, o que é, o que eles esperam, porque o nosso é semestral, né? Então a gente abrimos 2 turmas, e daí a gente fez sobre acolher e tal, e que eles, né? Até para o índice de evasão, para ver se a gente diminui esse índice de evasão. Aí, na primeira semana, a gente teve uma evasão de 8 alunos, já na palestra, no esclarecimento, que eles acharam que era outra coisa. E daí a gente substituiu esses alunos pela listagem que tinha sequência. Que, faz a segunda chamada, né? Isso, e daí a gente conseguiu diminuir esse índice aí de evasão. Legal. Né? Mas estamos na luta, porque agora nós estamos fechando o primeiro bimestre quase, e daí ainda tem aluno que fala, eu estou pensando que eu acho que eu vou desistir. Né? Mas nós também. Tive aluno que desistiu no terceiro período, tive aluno que desistiu agora no segundo, infelizmente. Mas estamos aí, vamos propor. Isso mesmo. Obrigada, Patrícia. Por nada. Então é isso. Nosso grupo de estudo é isso, né? Essa troca de experiências, troca de ideias, né? De pessoas de diferentes partes do Paraná e nos comunicando e uma auxiliando a outra, né? Pode falar, Patrícia. Professora, se eu já tirei uma dúvida, essa implementação e o nosso plano de aula, eu também posso escolher o tema e fazer da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente, né? Não precisa ser um tema assim mais... Porque eu tenho que fazer baseado em cima dos meus estágios, não tem como eu fugir muito. Porque eu não vou, igual eu relatei já acho do segundo módulo, eu não tenho muita experiência em teórica, né, que eu ainda comentei, né, teve umas professoras que a gente fez algumas atividades junto, que eu ainda comentei que eu tenho até 2 vezes de professor teórico, porque é difícil dar uma aula na sala de aula, assim, para 40, 38 alunos, é totalmente diferente do estágio, o meu estágio é 5 alunos, 6 alunos, então eu não vou fugir muito da minha rotina ali. Tá. E só antes da gente terminar, quero comentar com vocês com relação a esses trabalhos de vocês, né? Então, esses trabalhos a gente tem que escolher alguns, né? Aqueles mais diferentes, com essas metodologias mais diferentes, né? Um trabalho que é bem elaborado aí por vocês, a gente encaminha, né? Nós, professores, encaminhamos, formadores, encaminhamos como boas práticas. E desses que a gente encaminha de boas práticas, lá o pessoal da CED também faz uma escolha, escolhe os melhores ali para apresentar lá nesses formadores que a gente se encontra no início do ano e agora, semana passada, a gente estava em Foz, né? Então a gente se encontra para ter as oficinas, e esses professores que foram selecionados, né, de boas práticas, vão para Foz também para apresentar. Inclusive, uma cursista minha dessa turma aqui, das 18 horas, a turma do lado Luiz, a Patrícia, a professora Daniele, o trabalho dela foi escolhido, só que lá da primeira jornada, quando a implementação dela da primeira jornada, que eu mandei, o dela foi escolhido para apresentar oralmente, e ela estava em Foz comigo agora, semana passada, para apresentar para todos os outros formadores. Então, agora, o trabalho de vocês da segunda jornada e agora da terceira, né? Então, é importante vocês fazerem um bom trabalho ali, implementarem de uma forma bem dinâmica ali, né? Que daí, a gente encaminhando para boas práticas, vocês podem ser escolhidos para apresentar daí em Foz, né? Agora, para o ano que vem, né? Seria, acho que entre fevereiro e março do ano que vem. E é bem legal, a gente conhece, né, pessoas diferentes, você conhece o pessoal, você apresenta para todos os professores ali, é bem interessante, tá bom? Deixa eu ver o que a Wanda escreveu aqui. Peço esse trabalho para dar uma lida. Qual trabalho, Wanda?
Esses trabalhos que os professores apresentaram aí para a gente ter umas ideias, é legal ler. Então, até a gente comentou isso, acho que eles querem fazer para disponibilizar o trabalho desses professores, não para só ficar entre nós, né, mas para disponibilizar para todo mundo, né? Ah, sim. Mas da primeira jornada foram escolhidos, acho que entre 60 e 100. Você lembra, Leandro, quantos trabalhos foram escolhidos de boas práticas? Estavam lá em Foz, que eles falaram no último dia? Eu não recordo agora, não sei eu se acho. Era 60 ou 100, né? Que foi um trabalho por tema, né, praticamente, escolhido. Eles escolhem, entre 1 ou 2 trabalhos por temas, que vocês podem estar apresentando tanto da forma oral nas oficinas, quanto em forma de banner. Que daí tem o nosso, por exemplo, que é, né, esse que a gente está fazendo com a senhora, né, que é da educação profissional, mas tem as outras áreas da BNCC, geografia, história, língua portuguesa, então teve várias outras apresentações, né? Então é bem interessante aí, só para Ele te destruiu agora, né, Grazi? Oi? Ele te destruiu agora, né? Mas é que ele é novinho mesmo. Eu que sou velho. Ele nem se ligou, Leandro. Então é isso, pessoal. E que eu sou tão acostumado, todo mundo chama aqui, né? Daí até o pessoal, né? A minha esposa trabalha comigo, né? Então, a minha esposa é professora. E daí eu entro lá, daí eu falo assim, o que a senhora precisava, professora? Daí todo mundo faz assim dos alunos. Eles verem no Facebook e tudo mais, né? Mas a Grazi é amigona nossa. O Leandro é formador também, ele estava em Foz desde a primeira jornada junto. Conheci ele lá, né? Até comentando, eu nem gosto de comentar nos grupos, né? Eu já participei de outros formadores, eu sou professor formador, só que eu sou pedagogo. Então, eu dou o curso pela manhã, né? E faço ainda o curso à noite, né? E ainda dou aula, sou pedagogo, tudo mais. Só que eu dou só para pedagogos, né? No período da manhã, que é o Pedagogo em Foco. Se vocês conhecerem algum pedagogo... Pedagogo em Foco mesmo? Pedagogo em Foco é o tema, é a temática do nosso tema. Legal. Então tá, vou continuar aqui. Na verdade, terminar aqui a nossa reunião. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta sobre as frequências, sobre as atividades? Entenderam bem tudo que é para ser feito certinho? Então tá. Assim, a implementação. Não há necessidade que seja do RCO mais aulas, né? Não. E no curso, a administração, né, que eu fiz, obrigatoriamente tinha que ser a implementação, né, do RCO mais aula. Não, aqui não. Mais aula. Não, aqui não, porque tem professores que não têm, né, que é só o curso de administração, desenvolvimento de sistema, acho que é agronegócios. São quatro cursos só que tem formação de docentes, né, que tem o RCA mais aula, os demais não tem, né? Quem que vem com você? Prótese não tem. Oi? O de prótese não tem. O meu também não tem. O de administração por exemplo, assim, subsequente não tem também. Mesmo, é isso que eu ia falar, né? Mesmo quem é da educação profissional da área da administração, o subsequente não tem. E quem tem, por exemplo, as turmas do 4º ano, né? Que até a grade do ano retrasado era até o 4º ano, também não tem, tipo, administração financeira orçamentária, entre outros, né? Só tem a partir do ano passado. Então, só quem pegou aula dos de 1º e 2º ano que tem. Eu vou dizer que eu tenho até medo do que vem depois no RCO da questão que na parte da administração e RH e legislação, né? Então, eles vão ter que ficar bem doidinhos atualizando também. Então, pessoal, é isso. Vamos agora registrar, né, o nosso primeiro encontro. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer o nosso print. Nossa, quase fechei o Meet. Deixa eu só preparar a apresentação aqui, para a gravação. Vamos lá. Deixa eu tirar minha foto, está em cima da Yane. Deixa eu tirar para cá. Aí.
Então, hoje, só colar aqui a descrição.